Quando uma mulher decide se casar, a primeira coisa que ela pensa é no vestido de casamento e não há como negar. Aí depois ela vai pensar no local da cerimônia, nos padrinhos, no buffet, mas há algo que é bem esquecido por elas, que é a iluminação. Mas tem os profissionais que trabalham com a imagem, como os fotógrafos e os cinegrafistas e os designers de eventos que não esquecem isso de jeito nenhum, porque é um item muito importante. Só para você ter ideia, a gente vai fazer agora um teste do quão a qualidade da imagem interfere no produto. Então, como vocês viram, é muito importante, por isso a gente convidou aqui o design de eventos e também arquiteto Luiz Figueiredo, que vai explicar um pouco para a gente sobre a importância da qualidade da iluminação. Eu queria que você falasse para a gente a respeito dessa importância, porque é tão bom ter uma qualidade para ter um produto, afinal, a iluminação é a alma da fotografia, não é isso? Luz é vida, né? Não tem como a gente falar em festas, em eventos, realmente em cenografia, sem se tratar de luz. Ela determina o quão agradável vai estar aquele ambiente. Ela deixa a gente alegre, triste, ela transmite realmente sensações. Então, por isso que se faz tão importante uma boa iluminação em um evento. Por ela ser tão importante, tem o poder de acabar com a fotografia. Por isso é importante ter o auxílio de um profissional. Perfeito. A luz, ela interfere não só nas fotos, quanto na filmagem, e realmente é o que fica. Não adianta a festa estar bonita aos olhos de quem está se deleitando, do convidado, mas depois não vai ficar o registro se não tiver sido feita uma boa iluminação. E é muito importante isso, que a gente saiba tratar, saiba lidar com a luz, para que esse efeito também realmente seja posterior e não somente no dia do evento. Hoje a gente observa que as pessoas muitas delas preferem casar em um ambiente mais livre, na praia. E aí essa questão é diferenciada. Essa iluminação deve ter um toque mais especial ainda por conta da luz do sol. A iluminação cênica, sem dúvidas, ela é feita de acordo com a ocasião, mas mesmo os casamentos em locais abertos, esses sim que mais dependem de luz, muito mais do que em um buffet em um local fechado. Festas na praia, o que vai adiantar a sua festa à noite na praia se ela não estiver bem iluminada? Ninguém vai ver o mar. Então, assim, ela é determinante, é crucial em todos os ambientes, e nos abertos ela se faz ainda mais essencial. A gente está falando bem aqui da questão da importância da iluminação para a fotografia, mas isso não é suficiente. É preciso também pensar no conforto dos noivos, dos padrinhos, dos convidados, porque é muito ruim você estar posando para as fotos com aquela luz bem no rosto, aí acaba com a felicidade da festa. Claro, a gente tem que se preocupar não somente com o pós, mas também com o durante. Essa luz tem que ser confortável visualmente para um convidado. É muito chato, às vezes, quando a gente trabalha com a empresa que não foca a luz como deveria ser, e acaba que ofusca realmente na visão de um convidado, até mesmo dos próprios anfitriões, que são os noivos, e isso faz com que, às vezes, a foto não fique boa, não por conta da luz, mas aí é diretamente aplicada na foto, mas sim porque ela está sendo invasiva para o noivo, para a noiva, e acaba que eles não vão ficar bem na foto devido a esse efeito negativo. Todo o ambiente precisa estar bem iluminado, mas tem uns pontos estratégicos que você deve focar. Claro, assim, a gente não pode também falar dos segredos de uma boa iluminação, mas eu procuro sempre nas minhas festas, nos casamentos, focar elementos e não paredes. Tem muita gente que foca parede, que foca realmente algo que ele não tem que ser valorizado. A luz pontual, ela tem que estar sendo direta, então ela tem que estar valorizando o que você quer que seja visto. Então são os arranjos, é o bolo, as mesas de doce. Então realmente assim, o que se deve chamar a atenção naquele projeto, naquela cenografia, são as paredes, elas têm algum diferencial, são paredes verdes, muros ingleses, paredes cenográficas com flores. Por que ela deve chamar a atenção? Tem que ter algum motivo específico para que isso aconteça. Se não tiver, eu acho que não é válido. Então, no nosso projeto, a gente sempre costuma focar os elementos. No caso dos casamentos, tem uma cor padrão ou ela pode variar de acordo com o tema, com os noivos, a questão do gosto?
preferencialmente é interessante que ela varie. A luz cênica, a gente usa o sistema RGB, onde a gente tem uma cartela de diversas cores infinitas, a gente pode estar criando sensações, mistura de cores, então assim, que realmente vão de acordo com a temática da festa. Com 15 anos, a gente quer trabalhar com uma luz rosa, a gente só tem que ter cuidado para que essa luz também não atrapalhe a fotografia. Uma festa de menino, a gente quer uma luz azul, não que precise ser essa coisa caricata, mas aqui dando exemplos bem claros. A gente pode ir trabalhando assim, uma luz âmbar que lembre o pôr do sol. Então assim, a luz ela pode estar transmitindo essas sensações, esses estilos, até mesmo trazendo um pouco da personalidade, a identidade de cada evento, que traz sim essa personalidade do cliente. Luiz, tem alguns profissionais início de carreira ou então que estão se formando, estão entrando no mercado. Qual é a recomendação que você dá para eles para ter bastante cuidado? Porque esse é um momento muito delicado, casamento, e aí a festa não pode acabar por conta da iluminação. É um item muito importante, mas tem que prestar atenção muito nesses detalhes. O que eu posso dizer é que realmente assim, se especializem, aliem esse conhecimento prático também com a teoria, é muito importante. A gente aprende muito em cada evento, mas a gente aprende muito também em uma sala de aula. Eu sou pós-graduado em iluminação cênica e master em arquitetura, e hoje eu percebo quão é importante a luz. Luz é tudo, gente. Então assim, procurar realmente saber usá-la, mas para que a gente faça isso, a gente tem que aliar esse conhecimento, sim. Aí conversamos com o Luiz Figueiredo, que é arquiteto e design de eventos com especialidade em iluminação. Então você que está preparando um evento, fique atento a todas essas dicas e boa festa! E hoje o Slim invade o estúdio fotográfico de um dos maiores nomes da fotografia piauiense. São 15 anos de muito sucesso. Afinal de contas, toda mulher sonha com uma linda festa de casamento e sonha também com belíssimos registros fotográficos. É por isso que hoje aqui no Slim a gente tem a honra de receber o fotógrafo Marcelo Burlamac. Seja bem-vindo ao nosso programa. Falar de fotografia e casamento, existe uma relação muito forte. Afinal de contas, se trata do sonho de um casal, né, Marcelo? Sim, a fotografia hoje está muito presente, né? Muito mais presente, porque hoje a noiva ela valoriza muito mais esse serviço e hoje ela valoriza tanto que hoje a gente começa esse trabalho antes mesmo do casamento, que são com os ensaios. Bacana. Como é que se tem início ao trabalho de fotografia? O casal, quando procura um fotógrafo, que é importante se procurar um profissional, existe uma conversa onde é estabelecido o quê? O que o casal quer, a escolha do cenário para o ensaio, tudo isso é definido na primeira conversa? Sim, a noiva ela vem para o nosso estúdio, a gente faz as apresentações do nosso trabalho e logo em seguida a gente conversa sobre o ensaio, né? Onde vai ser, se vai ser no estúdio, se vai ser externo, se vai contar um pouco da história do casal, né? Então isso vai depender muito do casal, mas hoje em dia a tendência é fotografar fotografia externa. A gente está mostrando aí algumas características do teu trabalho, a forma como você capta a imagem, a forma como você observa momentos do casamento, detalhes, que tudo isso é preciso para você, na verdade é preciso uma sensibilidade para se conseguir alcançar esse resultado? A sensibilidade, assim, a fotografia,
a minha fotografia está no sangue, né? Meu pai é fotógrafo, então, assim, desde o início eu sempre acompanhava ele. E, assim, essa magia da fotografia começou desde do início mesmo. Então já vem de sangue, Já veio de sangue. Então, assim, hoje eu trabalho com amor. Eu acho que a diferença é essa mesmo. Então, a gente vê a sensibilidade do casal. Então, esse mundo da fotografia de casamento, assim, eu sou super realizado em poder estar... É aquilo que a gente sempre fala, não é você só fazer por amor, mas amar o que faz, acredito que seja fundamental para você ter o sucesso no teu trabalho. Um outro ponto importante, a gente vai destacar, você, noivo, já imaginou, você está curtindo a sua festa de casamento, os registros fotográficos foram feitos naquele momento e no outro dia você já recebe o seu álbum em casa. Isso é possível hoje? É possível, sim. Assim, eu sempre tentei buscar coisas diferentes para o meu trabalho. O One Day, ele foi criado para surpreender o casal, né? A gente sabe que hoje... Surpresa, né? Que surpresa. A gente sabe que a correria hoje do dia a dia não deixa a pessoa ter que parar um tempo, ter que escolher 2.000 fotos para montar um álbum. Então, ela veio para surpreender. A gente sabe que no dia seguinte a família ainda está junto. Então, é uma forma até deles se confraternizar mais uma vez, né? O calor da emoção, tá curtindo a festa ainda e de repente você chega e já observa a tua fotografia, que geralmente as pessoas estão acostumadas a receber por 2, 3 meses. De repente você tá ainda curtindo o finalzinho da festa de casamento, já tá com o álbum. Exatamente. Isso aí, assim, a todas as noivas que tiveram o privilégio de receber esse serviço, assim, são encantadas com esse serviço, porque realmente assim, não tem nenhum palavras para descrever o sentimento que elas têm. Agora, em se tratando do casamento em si, qual é a tua maneira de fazer um registro fotográfico? Você busca a sensibilidade através de observar o semblante, ou o momento, o que mais te chama a atenção e onde é que você busca a inspiração para poder registrar o momento do casamento, que acredito seja o principal? Sim. No dia do casamento, a ideia principal do nosso trabalho é fotografar todo o sentimento, né? A gente sabe que o casamento em si, ele é muito rico disso. Então, quando a gente está fotografando, a gente está em busca desse sentimento para a gente colocar e contar essa história no álbum, né? Então, assim, junta o sentimento mais o olhar, né? A transformar com a iluminação, com as composições. Então, o foco é mais ou menos esse mesmo. Vamos comentar algumas fotos de casamentos que você já fez aqui em Teresina. Por falar em Teresina, a gente sabe que é uma cidade que possui grandes eventos, casamentos que não deixam a desejar a nenhum lugar do país. E um registro fotográfico como esse realmente mostra a importância desse evento e faz com que ele marque por toda a vida. Então vamos comentar algumas das tuas fotos. A gente observa aí, por exemplo, casamentos que foram feitos aqui, você procura registrar desde a entrada da noiva, desde o momento de, por exemplo, a entrada dos pequeninos até o momento final. Como é que é feito o processo do início até o final da cerimônia? Na verdade, assim, a gente trabalha com uma equipe, né? Por exemplo, enquanto a gente está fotografando a ansiedade da noiva dentro do carro... São detalhes, né, Marcelo? São detalhes. A entrada da noiva... A outra equipe está dentro da igreja fotografando as crianças, a entrada das crianças, a ansiedade do noivo ao ver a noiva vestida de noiva. Então, a ideia é fotografar esses momentos simultaneamente para depois a gente compor e montar o álbum. Numa festa de casamento, a gente observa que o fotógrafo ele faz inúmeros registros. Mais ou menos uma média de quantas fotografias são feitas numa cerimônia e quantas vão para um álbum, por exemplo? Olha, mais ou menos a gente, do making off da noiva até a festa, a gente tira em torno mais ou menos de 3.000 fotos. 3.000 fotos? 3.000. Vai variar muito do tamanho da festa, né? Mas, em média, a quantidade de fotos que vai para o álbum é em torno de 10% dessas fotos que é tirado. Ou seja, é um trabalho minucioso, precisa muito amor para poder se conseguir selecionar e ter um olhar mais visionário para se conseguir um resultado perfeito. Sem dúvida. E quando a gente está fotografando, a gente está muito já idealizando o álbum. Então, a gente está fotografando, imaginando como é que aquela imagem vai compor no álbum. Então, isso realmente assim, faz toda a diferença. Marcelo, qual seria uma grande marca tua como profissional no momento que você vai fazer um registro de um casamento? Surpreender, né? Começa
com as fotografias, com um olhar diferenciado e finaliza com a entrega no dia seguinte. Bacana. Marcelo, eu queria te agradecer pela participação no Slim, trazendo essas super dicas, falando de uma grande paixão, afinal de contas se trata de sonhos. Sonhos de um casal e que vão ficar por toda a vida. Afinal de contas, toda mulher, todo homem, se casar, ele imagina que aquele momento vai ser registrado e vai ficar eternizado na memória. Então, muito obrigado pela participação, parabéns pelo teu trabalho e volte mais vezes aqui no Slim para a gente contar mais novidades. Obrigado, tudo de bom. Dicas especiais de fotografias, registros de casamento para você aqui no Slim. We were born ready to be free, chasing every thrill we could see, with our eyes steady, waking to a dream, aching to be thrown in the ring. If nothing comes easy, as long as we're breathing. E veja a seguir uma entrevista com os estilistas Aline Souto e Júnior Brandão falando sobre vestidos de noivas.